E eu afirmo que as pessoas que querem seguir a lei do Pai e desejam cumprir a lei do Pai, elas na verdade não estão desejando agradar a Deus, mas agradar a si mesmo, a si próprio. Por quê? Porque o pecado jaz às portas. Vocês lembram dessa frase? O pecado jaz às portas. Isso quer dizer que a nossa carne ainda está com o pecado, embora possamos vencer. E como é que a gente vence? Mortificando a carne. Só que essas pessoas, elas não querem agradar o Pai com o ato de guardar a lei dele. Mas essas pessoas querem guardar a lei dele para conquistarem o próprio mérito, para que acuse as outras pessoas, o que faz não andar em espírito. É isso. Esse é o ponto central de quem é realmente esse termo de judaizante, né? Realmente é judaizante, é isso. Não está andando em espírito, não está fazendo o que Deus quer que façamos, né? De acordo com a vontade revelada dele. Então, é assim, a lei do Pai não é mais 10. A lei do Pai não é mais 613, né? Porque os 10 mandamentos foram dados primeiro. Depois 613 leis. Não é essa. A lei do Pai é os dois. É o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. E não tem como fazer essas duas coisas sem mortificar a própria carne. Precisamos mortificar a carne. Não é só os judaizantes também, aqueles que têm um pensamento do judaísmo, né? Mas cristão também. Todos nós, tipo assim, a gente tenta sempre conseguir as coisas mais fáceis para resolver o problema da vida, né? Sei lá, 3 dicas de como melhorar seu casamento, 3 dicas de como melhorar sua relação com a mãe, com o pai, com a família, 3 dicas de como estudar a Bíblia. Tipo, não existe isso, sabe? Então, é assim, a gente realmente precisa mortificar a carne e entender que nós não somos merecedores das coisas, ninguém deve nada pra gente, muito menos Deus, e todos nós temos, o único direito que nós temos é de morrer, nós merecemos morrer, né? É basicamente isso, por conta da queda no Éden e tudo mais, todo mundo já sabe disso. Agora, não existe caminho fácil, e quando você tende a ir para o caminho fácil, você está vivendo segundo a carne, você não está vivendo segundo o Espírito, segundo a sabedoria de Deus, né? De Yahweh de Sebaot, mas sim segundo a carne, e é isso que a gente precisa mortificar, isso não existe na vida do cristão. Então, o segredo de andar em espírito, o segredo para que possamos andar em espírito, é manter a nossa mente pensando em sinceridade e verdade, querendo agradar a Deus e, ao mesmo tempo, lado a lado, mortificando a carne. Então, às vezes você quer agradar a Deus, mas você não mortifica a carne, você acaba pregando o judaísmo. Às vezes você acaba mortificando a carne, mas o que acontece? Você acaba não adorando a Deus sobre todas as coisas. Então, o que você vai cair? Você vai cair no humanismo. Você vai servir mais a criatura do que o Criador, né? Ou seja, eu sou um lixo, mas a natureza é Deus. Então eu vou servir a natureza. Você não está sendo fiel ao seu Deus, percebe? Então, é aquele negócio, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E para amar ao próximo, você precisa mortificar a carne. Então você pode resumir a isso. Você precisa adorar a Deus e mortificar a carne. É a lei, é realmente assim. Se você gosta de dica fácil, essa é a tua dica fácil para que você ande em espírito. E isso não é somente nessa questão, digamos, teológica da coisa, né? Questão bíblica e tal, mas na questão de todas as áreas da vida. Por exemplo, eu ultimamente estou lendo alguns livros de esoterismo e tal, desses paganismos aí, para entender essa visão dos esotéricos, né? Sobre as coisas e trazer o que tem de verdade ali dentro, né? Porque os esotéricos, eles pensam muito metafisicamente, pensam muito no que transcende a vida humana, né? Então, claro que eles vão achar verdades ali, mas eles vão misturar com engano, porque eles têm um engano na mente. Só que se a gente pegar essas verdades, a gente consegue entender mais coisas, né, sobre a natureza, sobre o mundo, sobre o universo. Para quê? Aí que tá o ponto. Para entender Deus, para entender o Messias, Yahushua, Yahweh de Sebaot, para entender eles, tá? Não é para entender sobre as próprias coisas intrínsecas, mas para entender sobre ele. Eu não estudo geometria sagrada para estudar a natureza, mas para estudar Deus, para entender o Messias. É para isso que a gente foi feito, os crentes, né? É para isso que eles foram feitos. Quando a gente adentra obras esse tipo, né, paganismo, esoterismo, misticismo e tal, quando a gente adentra isso com essa mentalidade de querer entender o Deus da Bíblia, o Messias da Bíblia e a obra deles, né, porque foram eles que criaram tudo, todas as coisas, foram eles que criaram todas as formas geométricas, todos os números, foi eles que criaram tudo.
tudo que existe foram eles que criaram, tá? Isso é um ponto. Então, quando a gente estuda obras de pessoas e grupos de pessoas que estudam muito a natureza, porque eles adoram a natureza, a gente vai se deparar com verdades que eles não conseguem esconder, eles só entendem errado, mas não conseguem esconder. E isso a gente entende certo, que é o quê? O Deus da Bíblia dos Hebreus, Yahweh Tsevaot, e o Messias Yahushua HaMashiach, eles são os únicos e verdadeiros Deus, que forma Deus, né? Os dois formam a palavra Deus, Elohim, do hebraico, né? Então, é esse o pensamento que devemos ter. Eu sei que, por exemplo, Paulo fala, né, que todos nós, como ser humano, nós somos um trapo de imundícia, né? Ele, na verdade, está citando um profeta da Torá. Ele cita isso. Então, é assim, cara, tá na Bíblia, o negócio é real. Você é um trapo de imundícia, não interessa o que você pense, não interessa. O pecado tá aqui, o pecado jaz às portas. Nossa carne ainda não é glorificada. Nós apenas temos o poder de vencer o pecado. Claro que foi o poder dado pelo Messias mediante o madeiro, mas o pecado ainda está aqui, percebe? Ainda está. E, portanto, nós somos trapo de imundícia porque o pecado na nossa carne faz com que, naturalmente, nós desejemos todas as coisas ruins. Tudo que é mal, tudo que é homicídio, tudo que é fornicação, imoralidade, todas essas coisas nós desejamos naturalmente. Por isso que você é um trapo de imundícia, você é invejoso, você sente inveja, você sente ciúmes, tudo isso é nojento, tudo isso é deplorável. Então, o único jeito de você se livrar disso, se livrar de toda essa carga negativa, essa natureza deplorável do ser humano, o único jeito de você fazer isso é mortificando a carne. Para quê? Para andar em espírito. Logo, se anda em espírito, não anda carne, né? Então, realmente, mesmo depois que nós renascemos do Espírito Santo, né? Depois de fazer esse trabalho e tal, o pecado ainda está na carne. Então, quer dizer, é o famoso espinho na carne que Paulo falava, né? Realmente, a gente precisa entender que o pecado ele sempre vai estar aqui, presente, esperando você dar mole. Por isso que temos que andar vigiando, orando, jejuando e leitura da palavra o tempo inteiro, tá? Esse é o segredo para a vida, basicamente. Então, o segredo para a vida é andar em espírito. Esse é o segredo para a vida. Que interessante, a única coisa importante para a gente, por exemplo, entrar no reino do Pai é renascer do Espírito, renascer o seu interior, fazer a sua alma renascer, porque renascendo a sua alma você fica pronto para receber um novo corpo. E qual é o novo corpo? É a glorificação de corpos lá, que a gente vai passar pelo fogo, esse corpo de carne vai ser consumido pelo fogo no arrebatamento, e a gente vai ter um corpo de luz, um corpo de glória, tá? Esse é o verdadeiro corpo que todos os crentes eles terão na plenitude dos tempos. Então, o segredo aqui na Terra é a gente renascer primeiro a nossa alma, porque se ninguém renascer do Espírito, o Messias falou isso, ninguém renascer do Espírito não poderá entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é uma Jerusalém nova, como eu posso dizer, é um reino novo, e não pode entrar um corpo velho no reino novo. E como é que a gente vai entrar com um corpo velho junto com uma alma nova que é renascida do Espírito? A gente não pode, não tem como fazer isso, tá? Não tem como, porque a nossa alma ela precisa de um corpo novo. Aquela famosa alegoria do vinho que o Messias falou pra gente, o Pai falou pra gente, né? A alegoria do vinho, que é o quê? Como pode o vinho novo ser conservado em um odre velho? Né? Assim como não pode um odre novo suportar um vinho velho, né? Ou seja, o vinho novo precisa ser com o odre novo e o vinho velho com o odre velho, porque ambos se conservam desse jeito. Então, por isso que nós receberemos um novo corpo e um novo reino para reinar, para estar, enquanto as nações restantes no milênio do Messias ficam do lado de fora da Jerusalém, né? Então, basicamente, o corpo de glória que receberemos é o odre novo, né? E o vinho novo somos nós, é o interior da gente, é a nossa alma remoldada como vaso de honra, né? Então, é muito interessante a gente perceber esse tipo de coisa e saber que esse é o objetivo da nossa vida como crente, né? Realmente ler a palavra e correr atrás da verdade, correr atrás do Pai, correr atrás do Messias. Eles são a verdade universal, né? Então, é com isso que a gente consegue ser remoldado como vaso de honra.